Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. O cego de Jericó. E na sequência a gente vai ler também sobre Zaqueu, o publicano. Então vai ser Lucas 18 a 35 até 19:10. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhes disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Provavelmente, irmãos, muitos de nós aqui, eu também, por exemplo, vai ser a primeira vez que alguém vai pregar em duas parábolas seguidas assim, juntas. Para mim, é possível pregar em uma parábola e em outra parábola também, em outra história. Aqui não é parábola, né? Aqui é histórias mesmo, fatos que aconteceram. Mas essas duas histórias, elas têm algo, elas estão próximas uma das outras, tanto em tempo quanto geograficamente. Porque o texto de Lucas vai dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele depara-se com um mendigo à porta da cidade, perto da porta da cidade, e assim que ele passa por ali, ele entra à cidade e logo encontra-se Zaqueu. Então, a distância de tempo entre o cego de Jericó e Zaqueu é de alguns minutos, e a distância geográfica é de alguns metros. Então, o fato aconteceu no mesmo dia e na mesma caminhada. E essas duas passagens têm muito a ver uma com a outra, embora não pareça. Essa passagem do cego de Jericó, ela comparada aos textos de Mateus e Marcos, tem algumas diferenças. Por exemplo, Mateus vai dizer que são dois cegos, e que Jesus, movido de compaixão, tocou nos olhos dos cegos. Marcos vai dizer que o cego tinha nome, chamado Bartimeu, filho de Timeu, e que pela palavra Jesus o curou.
A mesma coisa, Lucas não dá nome ao cego, mas também Jesus disse, pela palavra o curou. Tanto Mateus como Marcos vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó, mas Lucas vai dizer que Mateus estava chegando em Jericó, na entrada de Jericó. Então, por que acontecem essas coisas? Porque, embora pareça, quando a gente lê a Bíblia, que alguém está escrevendo o texto enquanto ele está acontecendo, não foi assim com os evangelhos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e foi 20 anos depois da crucificação. Lucas e Mateus, 30 a 40 anos depois da crucificação. E João, 50 anos a 60 depois da crucificação. Então, por exemplo, o irmão Carlito e eu nos batizamos no mesmo dia. E se você pegar o irmão Carlito e eu separadamente e pedir para a gente fazer o que a gente lembra do nosso batismo, as histórias vão conferir em algumas coisas, mas algumas coisas eu vou lembrar de algumas, ele vai lembrar de outras. Porque isso aconteceu tem 27 anos atrás. Né? Então a gente tem esses pequenos lapsos de memória. Mas fato é que Jesus estava próximo a Jericó e alguém voltou a enxergar através do milagre. Esse é o cerne da questão, da história, esse é o principal da história. Esses pequenos detalhes, às vezes, a Bíblia tem erro. Não, não tem erro. São pequenos pontos de memória de alguém. Mas fato é, se nós pegarmos as 3 histórias, a gente tira coisas muito interessantes. Por exemplo, no relato de Marcos, a Bíblia vai falar que Jesus passou, assim como Lucas disse, e Jesus não deu bola para o mendigo. Passou, e quando o mendigo viu, o que estava acontecendo? Jesus está passando, e ele clamou. Clamou, 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 e Jesus fez o quê? Continuou andando. Até que alguém chega para ele e fala, para de incomodar, que você está gritando muito aí, está incomodando. Porque Jesus também tinha o hábito de, mesmo caminhando, ensinar. Então, talvez alguém estivesse atrapalhando Jesus a ensinar. Obrigado. Então, quando Jesus para e o chama, o texto de Marcos diz que ele, lançando a sua capa, deixou a sua capa e foi correndo, levado por alguém, é lógico, até Jesus. Isso é interessante a gente procurar saber, porque capa não é como uma blusa que eu tenho hoje e que à noite, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, eu posso ter outra blusa nesse lugar. A capa provavelmente fosse o único bem que aquele homem tinha. Porque era uma capa geralmente de couro, tipo um sobretudo, que cobria tudo, e que servia tanto para protegê-lo do frio, da poeira, como da chuva. Então era tudo que ele tinha. Mas quando Jesus o chama, ele lança isso fora, que isso poderia atrapalhar ele de algum jeito, e vai até Jesus. E lá com Jesus ele é curado, e nenhum dos 3 relata que ele voltou para buscar a capa de volta. Ele continuou lá. E o texto vai dizer que ele, quando foi curado, seguia Jesus com júbilo e dando glória a Deus. Interessante, irmãos. Jesus o ignora, ele clama e é curado. Agora, olha como é que são as coisas. Se nós tirássemos esse texto que nós lemos aqui hoje e dessemos ele na mão de um hindu, por exemplo, um homem que não tivesse contato nenhum com a Bíblia, não sabia o que era a Bíblia, ele ia dizer o que de Jesus aqui? Jesus faz acepção de pessoas sim, tá? Olha como é que ele trata Zaqueu. Quando ele vê Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome. O mendigo ele ignorou, mas chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou ficar na sua casa. E por que isso acontece, irmãos? Porque é interessante. Porque tanto o mendigo quanto o Zaqueu,
eles eram totalmente o oposto um do outro. O mendigo não tinha casa. O mendigo era uma pessoa que vivia talvez dentro da sua capa ali e usava como banheiro a própria estrada. Ele não tinha nada. E Jesus, de certa forma, o ignorou. Deixou que ele caminhasse. E agora, quando ele entra na cidade, o mendigo está junto. Que o mendigo seguiu glorificando a Deus. O ex-mendigo. E ele chama Zaqueu pelo nome. E é aí que vem o título da mensagem de hoje, para a gente entender. Para além do milagre. A gente precisa enxergar os milagres de Jesus além do milagre. Além do que está escrito. A Bíblia está escrita há milhares de anos, é o livro mais estudado, é o livro mais devassado pela ciência, pelos estudiosos. Todo mundo tenta desmerecer e desmoralizar a Bíblia. E ela está aí. Ensinando até hoje. Se a gente cavar, a gente acha ensinamento. Se a gente procurar, a gente acha ensinamento. E está ensinando coisas novas até hoje. Porque ela é um livro vivo. Um livro vivo. As palavras da Bíblia são palavras vivas. Então, quando Jesus chama Zaqueu pelo nome e entra à casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu diz é o quê? Hoje dou aos pobres, ele não fala hoje, né? A partir de agora, ele fala, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. A gente já volta no texto de Zaqueu. Deixa eu fazer algumas comparações aqui agora. João capítulo 2 tem um texto interessante. As bodas de Caná. É tido como o primeiro milagre de Jesus, né, pastor? A transformação da água em vinho. Havia uma festa que Maria foi convidada, a família de Jesus foi convidada, e também convidaram Jesus e já os seus discípulos. Não eram muitos, que estava começando, mas foi convidado. Eu não sei se acontecia naquele tempo, eu acredito que sim, porque os judeus viviam muito de aparência, mas trazendo para os nossos dias de hoje, desculpe, irmãos, mas quando alguém convida um pobre para o casamento, ele espera que o pobre dê um bom presente? Convida na amizade, né? Convida porque quer convidar. Ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão diminuindo de tamanho, a restrição de convidar as pessoas está sendo menor que antigamente, vocês sabem disso. Um casamento, por exemplo, na roça, nem era convidado, todo mundo aparecia, era um bolo quase no tamanho desse banco, não era? Festa o dia todo, aquela coisa. Hoje, né, os bolinhos são padronizados, e é só família, pouquinhas pessoas, mas levando lá para a época dos judeus, um casamento judeu, ele não durava um dia só não, ele durava alguns dias. Quanto mais rico fosse, mais dias durava. Provavelmente aqui não era pessoas de muitas posses para convidar Jesus, Maria, porque nós sabemos de fato que Jesus era pobre, Maria era pobre, morava num lugar pobre que era Nazaré, um lugar que o próprio Natanael vai dizer que de lá não saía coisa boa, então é um lugar de preconceito. Então convidaram Jesus, e alguém deve ter torcido o nariz, chama. Vai, chama. Mas não vai dar, não. Tá aí, vai embora, chama ela também. De repente, a festa já indo para o final, o que acontece, irmãos? O vinho acaba. E agora? Falei que não era para convidar, que não ia dar. Sabia? Traz esse montoeiro de gente para cá, esse monte de morto de fome. Estou conjecturando, irmãos. Não está escrito não, tá? Trazer esse povo para cá, é uma bebelância, é uma comelância, ainda mais pobre, né? Se for crente, então, aí tem que fazer comida para muita gente mesmo. Mas acabou o vinho. E agora?
Jesus diz, falou com Maria, mas não é chegada a minha hora ainda. Ela diz o que, irmãos? Faça tudo que ele vos disser. Tudo que ele vos disser, vocês vão fazer. Jesus fala para os servos da festa: enchei as talhas de água, até em cima. Eram quantas talhas, irmãos? 6. Quantas metretas? 2 a 3 metretas. Cada metreta de 30 a 40 litros. Em média, 600 litros de água. Ali. 600 litros de água. Em média, podia ser 400, podia ser 800, dependendo da medida da metreta que está aí. Só um detalhe: a água da purificação dos judeus não era água de beber não, tá? Água suja. Água de lavar pé. Água suja. Pegue, tira uma conchada aí e leve ao mestre de cerimônias. O servo pegou, faça tudo que ele vos disser. Pegou aquilo ali, vou levar então, ué. Chega lá, o que o mestre de cerimônia diz, irmãos? Homem, o que você está fazendo? Nós já estamos indo para o final da festa, e agora que você me serve o bom vinho? Todo mundo serve o vinho inferior, por último, que está todo mundo bêbado, já está todo mundo feliz, e agora você me traz o bom vinho? Aí a gente tem que entender o título da mensagem: além do milagre. Jesus realmente restaurou a festa. Jesus restaurou a vergonha da família que ia passar vergonha ali. Mas Jesus deu o presente de casamento mais caro que nenhum deles teve ali: 600 litros de bom vinho. Vocês já pensaram nisso? A festa já estava andando do meio para o fim. A quantidade de vinho que sobrou ali. O que os noivos não podiam fazer com aquele vinho que sobrou? E não era um vinho qualquer, não era um vinho inferior, era um vinho bom. Então, quando a gente convida Jesus, além de ele restaurar a nossa alegria, ele supera as nossas expectativas. A minha vida com Jesus, ela é surpreendentemente melhor. Porque eu nem imaginava, quando me falaram de Jesus lá atrás, que seria bom. Não. O presente que Jesus é na minha vida é muito maior do que eu posso imaginar. É muito mais do que eu posso contar. É muito mais do que eu posso viver. Eu não consigo me olhar para trás e imaginar como eu poderia ser hoje. Porque quando Jesus entra na minha vida, ele aumenta as expectativas de um modo que, se a gente falar para as pessoas talvez não entendam. Jesus salvou o casamento e ainda por cima, os pobres pé rapado deram o melhor presente para a festa. É um milagre além do milagre. Olha que interessante, irmãos, Marcos, a partir do versículo 35 do capítulo 4, Jesus estava com a multidão em Cafarnaum. A multidão estava uma beleza ali, estava muito bom. Mas Jesus, vamos passar para o outro lado. Vamos para a terra dos Gadarenos. No meio do caminho, tempestade. E barco afunda, barco não afunda, e é vento para todo lado, é a tempestade, Jesus dormindo. E os discípulos, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Estava tão bom em Cafarnaum, né? Multidão, na paz, estava uma beleza, a pregação do evangelho, milagre, cura. Mas Jesus levanta do barco e acalma a tempestade. Chegando na terra dos Gadarenos, quantas pessoas vieram receber Jesus? Vocês lembram? Quantas pessoas? Tinha uma multidão em Cafarnaum. Só o gadareno. E ainda era endemoniado. Com uma legião de demônio. Ele correu para adorar Jesus. E diz assim, para que você veio aqui antes do tempo? Veio nos atormentar antes do tempo. E o discípulo deve ter se perguntado, o que a gente veio fazer aqui? Tinha uma multidão lá em Cafarnaum, a gente estava bem lá. Mas Jesus cura aquele homem, Jesus salva aquele homem, tira aquela legião de demônio daquele homem.
os demônios querem ir para o porquinho, Jesus ordena que ele vá para os porcos se atiram no mar, os porcos se afogam, os demônios não, mas os porcos se afogam. Então, quando chega o pessoal de Gadara, quando chega o pessoal de Decápolis, eles veem realmente aquele homem que vivia nu, no sepulcro, ninguém conseguia prender, nem com cadeia de ferro segurava aquele homem. O homem era terrível, metia medo de todo mundo, era brabo demais, porque ele era completamente endemoniado. Ele agora está são, em perfeito juízo, vestido. Eles olham para aquilo, mas quando eles olham os porcos mortos, eles praticamente expulsam Jesus dali. O milagre tinha feito, o milagre estava acontecendo ali, mas eles expulsam Jesus dali. E o gadareno, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou, não, fica aí, vá para a tua casa e pregue na tua casa as maravilhas que Deus tem feito com você. E não deixou ele ir. A história continua, Jesus atravessa o mar de volta. Está a multidão de novo em Cafarnaum. Aí rompe-se em meio à multidão uma pessoa importante da cidade. Um homem importante. Quem era esse homem importante, irmãos? Lembram dele? O Jairo, principal da sinagoga. Ele rompe ali e ele se quebra, porque ele era um judeu, principal da sinagoga, e judeu não gostava de Jesus. Ele se quebra, ele se joga ao chão em adoração ao Senhor e diz, mestre, Rabone, a minha filha está morrendo, vamos lá para o Senhor curar ela? E Jesus resolve ir. Mas no meio do caminho acontece o quê? Uma mulher, que também não sabe lá de onde, anônima, entra por detrás da multidão, com uma fé terrível, e dizendo, se eu tocar lá na pontinha da orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E ela realmente consegue fazer isso. Não se sabe como, de que jeito que ela deu, mas a fé dela era tanta que ela conseguiu se esgueirar perante os homens, perante a multidão, e tocar na orla de Jesus. E foi curada na hora. Aí Jesus desespera Jairo, né? Jesus para e pergunta, quem me tocou? O milagre estava feito, não estava? Tranquilo, a mulher estava curada, não estava? Então por que Jesus parou? Porque não bastava só isso. Aquela mulher, há 12 anos sangrando, aquela mulher não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada por ninguém. Aonde ela se assentasse, ninguém podia sentar. Aonde ela deitasse, ninguém podia deitar. E se ela tocasse em alguém por querer, se ela fosse atrevidamente tocar em alguém, sabendo que ela estava impura, ela era apedrejada, levada para fora para ser apedrejada, porque ela tocou alguém sendo impura. E quando Jesus chama aquela mulher e diz, vai filha, a tua fé te salvou, Jesus opera um outro milagre agora para toda a sociedade. Vejam essa mulher, ela a partir de hoje está curada, ela pode ir aonde ela quiser, ela pode tocar em quem ela quiser, as pessoas podem tocar nela, ela pode ir aonde ela quiser. É ir além do milagre, é entender que o milagre de Jesus não é só apenas curar, ele vai além do milagre. Mas aí, Jairo, essa conversa toda aí, parou todo mundo aí, a mulher demorou para apresentar, chega alguém e fala, ó, a tua filha morreu. Imagina o desespero de Jairo, né? Mas qual foi a palavra de Jesus? Não temas, crê somente. E Jesus continuou indo. Chegou lá, a menina estava morta. Jesus disse que não estava morta, como o irmão Sebastião pregou aqui, mas elas diziam que estava morta. Notem bem uma coisa, irmãos, nós estamos caminhando para o fim aqui por causa do tempo. Quando Jesus chega à casa de Jairo, havia um alvoroço de gente chorando. Muita gente chorando. A menina morreu. Era filha única do principal da sinagoga. Filha de autoridade. Aliás, Deus me livre e guarde, mas morre um filho de autoridade aqui, morre um filho de autoridade aqui na nossa região, sobre que as pessoas se comovem.
aquela coisa toda. Mas lá era o principal da sinagoga, um homem que era tipo um prefeito da cidade. Um homem importante, morreu a única filha que ele tinha. Está todo mundo no alvoroço chorando. A frase de Jesus, por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. De repente começaram a rir. Eu te pergunto, irmãos, será que todo mundo que chora contigo chora de verdade? Será que essas pessoas que realmente choram com você estão chorando de verdade? Porque se você está chorando de luto, o cara pode contar a melhor piada do mundo perto de você, que você não consegue rir, não. A dor é grande. Aquilo ali era fingimento, falsidade. Quando Jesus falou, a menina está dormindo, calma que a menina está dormindo. Você está doido? Cadê o choro? Então, às vezes, quem chora perto da gente não está chorando de verdade. Está fingindo que está chorando. E Jesus ali cura aquela menina, Talita cumi, né? Levanta, menina, eu te digo, e dão a ela de comer. E aqui tem um número interessante. Havia uma mulher que há 12 anos chorava de dor. E Jesus foi a cura para ela. Havia um homem que sorria, tinha 12 anos com sua filha. Mas de repente o seu sorriso foi tirado, a sua alegria foi tirada, porque a menina morreu. E Jesus também foi a cura para isso. E não importa se você tem um problema ou se você perdeu a sua alegria. Jesus, ele é a resposta. Jesus, ele é a resposta. Voltando para o cego de Jericó e para Zaqueu. O cego de Jericó foi curado. Ele era mendigo. Ele agora está vendo. Mas ele ainda era mendigo. Ele segue Jesus, glorificando a Deus. Deixou para trás a sua capa. Se Jesus tivesse curado ele quando ele clamou lá, ele teria voltado para a sua capa. Mas ele deixou a sua capa, porque ficou distante. E a alegria dele de ver foi tão grande, que ele largou a sua capa e foi seguindo Jesus. Ele não tinha mais nada. A capa ficou para trás. Mas poucos metros na frente, um homem é chamado por Jesus a descer da figueira brava. E quando esse homem recebe Jesus em casa, esse homem fala, dou aos pobres a metade dos meus bens, Senhor. E quem estava ali como um pobre? O mendigo, cego. Será que esse homem, fazendo conjectura, não foi curado da sua cegueira, mas também não teve um recomeço de vida, nas palavras de Zaqueu, não ter ajudado esse mendigo? Será que o milagre de Jesus foi somente trazer vista ao cego? A Bíblia não diz nada disso. Mas será que, já que você dá metade dos pobres, dá metade dos seus bens ao pobre, nós temos um candidato aqui. Acabou de ser curado, um mendigo. Não está na Bíblia. Mas eu creio que Jesus tenha feito um milagre total na vida desse cego mendigo. Esse homem que acordou cego, esse homem que acordou mendigo, provavelmente foi dormir, com certeza não mais cego e com a perspectiva de vida. Nem que seja com uma ferramenta para ele trabalhar. Nem que seja com a ferramenta para ele trabalhar. Porque eu acredito, irmãos, que quando Jesus opera um milagre, ele opera um milagre por completo. Quando Jesus disse, levanta e anda, é para levantar e anda mesmo. Quando Jesus chega para aquele homem, que nem muita fé tinha no tanque de Betesda, levanta, toma teu leite e vai para a tua casa. Ele não saiu mancando, não. Ele não saiu arrastando as pernas, não. 38 anos ali, mas ele levantou e foi. E assim como Jesus é na nossa vida, na nossa conversão, Jesus não é, ele não dá uma meia conversão. Ninguém é meio convertido, ninguém é meio crente, ninguém é meio cristão. Quando Jesus age na nossa vida, ele age de maneira completa, completa. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. É uma das grandes frases daquela música do Trono. Na realidade, a gente não tem nada, né? Tudo é de Deus. E tudo pertence a Ele.
Amém, irmãos? Que a gente possa enxergar as coisas além do